na presença do Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua vontade. E temos um conhecimento mais preciso, Senhor, dos Teus desígnios. É ter uma vida, Senhor, que evidencie a nossa eleição e salvação. Ajuda-nos enquanto comunidade local, testemunharmos por meio das nossas vidas, ações, palavras, que somos Teus, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas vidas falhas, a nossa fraqueza, Senhor. Não nos afaste de Ti, mas pelo contrário, nos coloca na posição correta, que é aos Teus pés. Eu peço, Senhor, que nessa noite tenhamos ouvidos para ouvir. Vai começar de mim, Senhor, um coração desejoso a Te obedecer. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos de tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Roubar a nossa fé, Senhor. Aprisionar a nossa consciência. Livrai-nos do mal, Senhor. E nos ajuda a completar a carreira que nos está proposta, combatendo o bom combate da fé, guardando a fé até o fim, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar continuidade no livro de Atos. O título da nossa mensagem de hoje também, como ultimamente tem sido, é uma reflexão muito necessária nos dias atuais. Você já ouviu o Evangelho? Uma pergunta que, às vezes, para a gente que tem recebido a graça de congregar em uma igreja bíblica, de ouvir pregações bíblicas, mas se de fato nós prestamos atenção na mensagem, nem sempre, quando nós estamos ouvindo, nós estamos ouvindo. Por isso o questionamento. Você já ouviu a pregação do Evangelho? E eu quero te mostrar o porquê dessa minha pergunta nessa noite, o que ela tem a ver com o nosso assunto, que é o estudo de Atos, capítulo 4, os versículos 32 a 35, que fala de como vivia a comunidade cristã. E eu quero iniciar falando com vocês em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo 1, todos os irmãos sabem que Coríntios era uma das cidades mais importantes da Grécia, na época do apóstolo Paulo. E nós também sabemos que a Grécia é o berço da cultura ocidental até hoje. Então, grande parte daquilo que a gente estuda, seja na escola, seja no ambiente acadêmico, de alguma forma é influenciado pelo conhecimento grego. E aqui o apóstolo Paulo está falando da mensagem do Evangelho para esses irmãos de Coríntios que estavam sendo atacados por falsos mestres. Então, no início da carta, ele faz uma defesa do Evangelho e ele mostra isso. O que é o Evangelho? No versículo 21 do capítulo 1 de 1 de Coríntios, foi de onde eu tirei o título da nossa mensagem. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pergunta que eu faço é: será que a gente já ouviu uma pregação do Evangelho?
Porque na Bíblia, a ideia de ouvir está sempre conectada com um outro verbo que muitas vezes a gente não faz a conexão devida, que é o verbo obedecer. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. Então, na Bíblia, sempre a ideia de ouvir está ligada a conhecer, a obedecer, a seguir. Por isso, tantas vezes, vemos a repetição da frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a gente está vivendo numa geração surda, que pode ouvir pregações bíblicas talvez o dia todo, sem absorver nada, sem ter nada de transformação, pelo contrário, ter ainda mais o seu testemunho cristão piorado, né? Se podemos dizer dessa forma. Então aqui o apóstolo Paulo está falando justamente da palavra da cruz. A palavra da cruz que continua válida até hoje e que tantos rejeitam. Essa palavra da cruz que criou-se dentro da igreja, e esse assunto é tratado em Filipenses, a gente já falou, os inimigos da cruz de Cristo. Eles não eram inimigos abertos de Cristo e nem da mensagem evangélica. Eles eram inimigos dessa mensagem específica, da mensagem da cruz. Por isso o enquadramento do apóstolo Paulo deles. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não estão dispostos a viver o evangelho que deve ser vivido. Então, essa é a geração da gente também. Hoje, por incrível que pareça, no meio daquilo que a gente chama de evangélico, existem, numericamente falando, muito mais inimigos da cruz de Cristo do que amigos de Deus. Se a gente levar em consideração o que a Bíblia diz, o modo com que a Bíblia diz que a gente tem que viver. Então, só para que a gente entenda aqui, eu quero fazer uma leitura dessa passagem, que vai do versículo 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, é justamente assim que a gente lê o livro de Atos. Por isso eu estou tendo esse cuidado com os irmãos, de todas as vezes que a gente vai estudar o livro de Atos, eu mostro para vocês o quanto isso deve ser transformador na nossa vida, no sentido prático. Então, se de fato essa mensagem do livro de Atos é crida por cada um de nós, ela deve gerar uma transformação visível nas nossas vidas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Olha como o apóstolo Paulo divide dois grupos: os salvos e os não salvos. E aí mais uma vez eu faço esse questionamento, como ontem, né? Quando a gente viu Apocalipse capítulo 20. Então, será que nosso nome está ali escrito no livro da vida ou não? Naquele dia vão passar todas as nossas obras, um grande telão. E aí, quando se abrir o livro que tem o nosso nome, o que vai estar escrito nele? O que a gente tem feito com a nossa vida? E principalmente o que a gente tem feito com a nossa vida depois que a gente ouviu o Evangelho. Porque aí a cobrança é maior. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para pessoas que ele havia ficado 18 meses pastoreando e evangelizando. Depois de Éfeso, a cidade que o apóstolo Paulo mais passou tempo foi a cidade de Coríntios, 18 meses. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Irmãos, você já parou para pensar no que está escrito aqui? Mas assim, de maneira profunda e transformadora, ou a gente só passa? Eu vou destruir a sabedoria dos sábios. A gente liga a televisão e aí tem lá os jornais, né? Tem canais específicos em notícias. Os news, Globo News, Band News, CQ News, né? Tem os news da vida. E aí sempre tem um expert em tal assunto. A gente vai falar de guerra, então a gente tem um comentarista tal. A gente vai falar de tempo, tem um expert tal. Está tendo, o país está passando por um período de instabilidade política, jurídico-política. Então nós temos um especialista em direito constitucional que vai dar o seu veredito. Sempre assim. Começo de mês, como organizar a sua economia? Essa sabedoria que o Senhor está dizendo, cuidado, não vá por ela. É uma sabedoria que tem utilidade para o mundo, para nós não. Nós fomos tirados do mundo. Por isso é que ele diz, onde está o sábio? Onde irá comparecer o sábio naquele dia? Vamos imaginar alguém que descobriu algo e ficou muito rico com essa descoberta. Ele vai chegar lá no céu e ele vai se vangloriar. Senhor, com certeza eu devo ter um lugar no céu. Eu descobri algo que mudou a vida dos seres humanos. Você fez o que com isso? Eu fiquei muito rico e aproveitei o resto da minha vida, satisfazer os meus desejos. Fiz algumas obras de caridade, algumas doações. E é claro que eu devo ter o meu lugar no céu. Com certeza não. O céu não é para essas pessoas. Então é preciso que a gente repense. Porque a gente está sendo influenciado, seja no ambiente secular, no nosso dia a dia, seja no ambiente religioso que a gente tem presenciado, a gente sempre tem sido influenciado para longe dessa mensagem, para longe da palavra da cruz. São evangélicos que se envergonham dessa mensagem. Alguns esquecem ela, de propósito, porque ela se torna como que uma pedra no sapato. Alguém já teve uma pedra no sapato? Quando você está caminhando e não dá para parar, para tirar? E aquilo fica a cada passo que você dá, é um arranhão, um desgaste. Pois é, a mensagem da cruz para algumas pessoas se torna essa pedra no sapato. É como a pregação do pastorizando. Cada vez que eu quero fazer alguma coisa, vem lá e... Está vendo? Onde está o sábio? Onde está o escriba? E aqui são dois tipos de pessoas que fazem a mesma coisa, mas em religiões diferentes. O sábio é uma figura no contexto grego. O escriba é uma figura no contexto judaico. Eram os doutores da lei, os copistas. E por tanto copiarem a palavra, eles acabavam se tornando experts, né? Então eles eram sempre consultados quando havia alguma dúvida em relação à lei de Deus. Onde está o inquiridor deste século? Você sabe quem é? Ele tem um nome que revela a sua personalidade. Satanás significa acusador. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E a minha pergunta é: por que tantos crentes vivem atrás da sabedoria do mundo? Como se ela pudesse nos ajudar em alguma coisa, principalmente na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento com Deus. Deus tornou louca. E a ideia de louco aqui, irmãos, a palavra louco, principalmente nesse contexto grego, com o que foi escrito no Novo Testamento, não é tanto a falta de sanidade mental, mas é a ideia de insensatez. É uma pessoa que não está pensando direito. Então esse é o louco, é aquele que não está pensando direito, é aquele que está fazendo escolhas ruins. Porque eu estou fazendo porque eu estou esmiuçando isso? Porque às vezes a gente fala loucura e a gente pensa loucura uma pessoa que a gente passa e diz: não, fulano, eu já vi louco ali.
Por quê? Porque grita, porque está vestido de uma maneira estranha, porque tem trejeitos estranhos. Claro que essa pessoa tem algum tipo de doença mental. Mas essa loucura que está escrito aqui não fala tanto dessa doença mental, mas fala de falta de sensatez. As pessoas que fazem escolhas. Por exemplo, Jesus conta uma parábola onde ele chama um rico de louco. Aquele que já era rico, plantou uma grande colheita e disse o quê? Não tenho como colocar tudo que eu vou colher no meu celeiro. Então eu vou ter que destruir, fazer celeiros maiores ainda. Eu vou me tornar muito mais rico do que eu já sou. E aí eu não vou precisar nem mais trabalhar. Eu vou viver só aproveitando daquilo que eu tenho. Isso que é viver regaladamente. Aí o Senhor Jesus disse que tudo que ele pretendeu fazer, ele conseguiu. No dia que ele bateu o último prego, que ele colheu o último fruto e botou no celeiro, ele disse: agora eu vou aproveitar a vida. Ele ouviu uma voz do alto que disse: louco, ainda hoje virei buscar a tua alma. E tudo que você preparou, para quem ficará? Louco, insensato. Ele fez a escolha errada. Ele achou que aquela fartura era só para ele. Ele não pensou em dividir. Ele não pensou em glorificar a Deus. Ele nem pensou em Deus. Louco. Por isso que quando alguém faz os cálculos da sua vida sem levar em consideração a Deus e a sua palavra, essa pessoa é chamada biblicamente de louco. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. O tolo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando desse tipo de loucura tão comum nos nossos dias. A gente não se preocupa com Deus. A gente não se preocupa em pesar na balança as nossas escolhas. E aí a gente vai fazendo. Visto que, versículo 21, que é o versículo que eu li com vocês na abertura, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, o mundo nunca vai ter acesso a Deus por sua própria sabedoria, irmãos. Sabe, a gente já ouviu, eu particularmente já ouvi muitas histórias de pessoas que, não, eu pesquisei, realmente Jesus existiu. Existem documentos históricos que comprovam a existência de uma pessoa com as características do Jesus da Bíblia que viveu naquele lugar, naquela época. Sim, mas isso daí não muda a vida de ninguém. Eu não preciso desse tipo de informação. Isso eu já sei pela fé. Porque bem-aventurados são os que não viram e creram. Então é preciso que a gente entenda que tipo de sabedoria buscar. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais. E a gente vê esses dois grupos que hoje não são identificados como judeus e gregos, mas que têm comportamentos semelhantes. Então a gente tem um grupo na igreja que quer sinal. Eu acreditarei se isso acontecer na minha vida. Já tem outro grupo que busca sabedoria. Então busca sabedoria em que sentido? Não, eu quero comprovações teológicas. E aí a gente vai vendo o pessoal que vai fazendo: não, eu quero me aprofundar mais, eu vou fazer um seminário teológico, eu vou fazer um mestrado em teologia, um doutorado em teologia, um pós-doutorado em teologia. Sim, mas e aí? Você está fazendo isso por você não está fazendo isso por Jesus. Você não está fazendo isso para a obra de Deus, você está fazendo isso por você. Então as pessoas sempre se dividem nesses grupos, até hoje. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Então os judeus ficam escandalizados, porque para ele, como é que devia ser o Cristo? Um general de guerra vitorioso,
que iria botar os romanos para correr, iria fazer Israel prosperar, como na época de Davi. Então o Cristo de vocês morreu numa cruz, escândalo, blasfêmia. Assim que os judeus entendiam. Toda vez que se pregava a Cristo, eles viam aquilo como uma blasfêmia. A gente viu ontem um desenho do apóstolo Paulo, como ele foi acusado disso várias vezes pelos judeus. Loucura para os gentios. Os gregos davam risada do apóstolo Paulo, porque eles dizem: cá, você está me dizendo que só tem um Deus, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele pode todas as coisas, e Ele escolheu morrer numa cruz para salvar pecadores. Ô Paulo, se você me dissesse que Ele morreu para salvar pessoas boas, eu até conseguia me esforçar para entender, mas Ele morreu para salvar quem não presta, porque ninguém presta. É isso que você está me dizendo? É. Não, Paulo, isso não faz sentido. A gente não salva o que não presta. Por isso que o Evangelho é loucura. Então, é loucura para os gentios, para aqueles que fazem as suas associações intelectuais. Mas para os que foram chamados, e aqui é o chamado eficaz, que está lá em Romanos: aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, chamou, justificou, glorificou. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, todo tipo de gente. A ideia dos gregos aqui é todo tipo de gente. Então, tanto judeu quanto todo tipo de gente foi chamado de maneira eficaz. Pessoas de todos os povos, línguas e nações, sem nenhum tipo de limitação étnica. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Cristo. Nós pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí eu pergunto mais uma vez: é esse Cristo que você crê? E antes de você se apressar em responder, você vai comprovar isso muito mais por suas ações do que por suas palavras. Toma conta de ti mesmo e da doutrina. De ti mesmo. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu dia a dia cristão que diz que você crê nesse Cristo que morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia? O que? Cadê? Me mostra na sua vida isso. Poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, a ideia aqui é: se Deus fosse insensato, ainda assim, a insensatez de Deus seria mais sábia do que a mais sábia sabedoria dos homens. O apóstolo Paulo está fazendo um comparativo hipotético. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, é esse evangelho que a gente ouviu. E eu sei que a gente já ouviu, se você está aqui há algum tempo, provavelmente você já ouviu esse evangelho, mas a pergunta é: você ouviu? Porque se você ouviu, a sua vida tem que ser assim. E aí agora a gente vai para o texto, que é Atos 4, 32. O que está acontecendo? Pedro e João foram presos no capítulo 4, eles são julgados no Sinédrio, eles são ameaçados para que não mais pregassem no nome de Jesus. Eles respondem lá mesmo que não poderiam cumprir tal ordem. Depois eles voltam trazendo a notícia para a igreja. E qual é a resposta da igreja? Oração. Oração para que o Senhor derramasse do seu poder, para que a igreja conseguisse cumprir o seu propósito. Não é oração para que a igreja fique rica, para que a igreja fique rica, para que a igreja cresça do ponto de vista numérico, para que a igreja cresça do ponto de vista, da importância social, para que a igreja cresça do ponto de vista estrutural, não ser um prédio grande. Não é isso a oração.
Apesar da gente ter ouvido muito isso na internet e na televisão. Não é assim que a gente ora, biblicamente falando. Versículo 32, da multidão dos que creram, porque já era uma multidão. Lembram-se? Quando começou, dava para contar. Na descida do Espírito Santo eram quase 120. Naquele mesmo dia subiu o número para 3.000. Depois da prisão do apóstolo Pedro com o apóstolo João, para 5.000, mas aí já não dava mais para contar. Então agora só se falava multidão. Agora não se contava mais. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Unidade. Como essa unidade é alcançada? O próprio Jesus determinou como isso deve ser feito. Vamos abrir em Efésios, carta aos Efésios. Capítulo 4, todos nós conhecemos essa passagem, mas é sempre bom conhecer mais um pouco. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres aqui é um só grupo. Todo pastor, ele é, por natureza, necessariamente o mestre, o professor da igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Percebeu? Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós chegamos aqui como que matéria bruta, ou usando uma linguagem mais ainda cristocêntrica, nós chegamos aqui bebês na fé. E precisamos crescer. E o crescimento vem dessa forma. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas o aperfeiçoamento é de quem? Dos santos. Versículo 12. Então, quem está na igreja e não se santifica, será aperfeiçoado por meio da pregação? Não. Porque o aperfeiçoamento é dos santos. Perceba como é importante, irmãos, cada detalhe do texto, cada palavra faz toda a diferença no estudo. Para o desempenho, então quando um santo, ele aprende a palavra de Deus, qual é o propósito desse aprendizado? Ganhar dinheiro com isso? Disputar conhecimento com outro? Não. Se tornar um servo melhor para Cristo. Para o desempenho do seu serviço. Então aquele que é cristão, ele é um santo, ele foi santificado na sua eleição e agora ele é santificado por meio da ação do Espírito Santo junto com a palavra na vida dele, para que ele se torne um servo melhor a cada dia. Isso é muito estranho para muitos que se dizem evangélicos, porque parece que ministério na igreja é para só um grupo de pessoas. Inclusive no domingo a gente vai fazer uma espécie de censo novamente, né? A gente vê quem de fato se considera membro da igreja, para a gente ver se na sabedoria do Senhor a gente consegue fazer uma reestruturação dos serviços cristãos que são feitos aqui na comunidade. Então, domingo, se Deus permitir, vamos fazer esse recenseamento. Então aqui ele diz, versículo ainda 12, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa, o corpo de Cristo está sendo edificado, e você ou está ajudando ou está atrapalhando, não tem meio termo. Alguém aqui já foi não sei como chama, quando construção de prédio chama o quê? Obra, né? Vocês já foram numa obra de construção civil? Irmãos, todo mundo que está lá está trabalhando. Você já viu alguém assim, não, hoje eu vou passear. Você vai aonde? Eu vou visitar um
uma construção, vou ver lá o que os pedreiros fazem, os pintores, os encanadores, os eletricistas, vou ficar lá passeando. Vou levar até o meu sanduíche, vou ficar vendo assim na hora que eles estiverem fazendo alguma coisa. Você já viu? Não, quem está lá é quem trabalha, inclusive tem um segurança na porta, não é assim? Se for organizado é assim. E só pode entrar os trabalhadores que estão inscritos naquela obra. E eles chegam lá e fazem o que quer. De repente a pessoa que é pintor diz, não, mas hoje eu quero tentar ser eletricista, me dá vontade. Porque eu vejo o irmão na igreja que faz várias coisas. Então assim, eu sou pintor, mas assim, eu quero aprender assim, a mexer com eletricidade também, com encanamento. Ele vai fazer isso? Não. Aí a gente vê a obra humana é desse jeito. A obra divina a gente quer fazer de qualquer jeito. E a gente acha que Deus vai gostar, né? Olha o cuidado que Jesus teve de organizar a sua casa. A gente fala do cuidado de Deus quando Ele expulsa os vendilhões do templo, mas fala do cuidado de Cristo nesse momento? Eu vou repetir, Ele mesmo concedeu. Versículo 11. Foi Cristo que fez assim. De maneira que quem se levanta contra essa estruturação da igreja está se levantando contra o próprio Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13. Até que todos, percebeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. É o que está acontecendo com aquele grupo. Porque eles tinham um só coração. Por causa disso daqui, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, todo dia estavam ali ouvindo, aprendendo, e isso fazia com que eles fossem uma só mente, um só coração. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. Pensar biblicamente de maneira unânime. É impressionante como o diabo faz o seu dever de casa. E a gente vê na igreja cada um, né, muitos, né, se levantando contra o ensino bíblico. Cada um tem sua opinião, sem nenhum tipo de fundamentação bíblica. E pode? Não, não pode. Mas eles fazem assim mesmo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, como é que você me diz que você conhece Cristo crucificado, que você foi evangelizado no Evangelho da Cruz de Cristo, como a gente falou lá em 1 Coríntios, e você não tem esse desejo de chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Porque a gente tem tanto medo misturado com falta de vontade de conhecer mais Jesus. Porque a gente sabe que o conhecimento de Jesus é poderoso e transformador. Uma vez que eu chego muito perto de Jesus, só tenho dois caminhos. Ou eu me aproximo mais ainda de Jesus, como o apóstolo Pedro, ou eu vou embora triste como o jovem rico. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele que anda com Jesus vai precisar tomar um posicionamento contrário aos seus próprios interesses. Quando o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 14, todo aquele que não renuncia a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a sua própria vida, não pode ser um discípulo. Não é que você vai ser um discípulo de segunda linha, um discípulo de segunda divisão. Não, você não pode. Não pode. Então aqui ele diz, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita. E a gente tem vivido numa época onde parece que você ser uma pessoa que busca glorificar ao Senhor e busca que a igreja de Cristo seja santa, como o Senhor é santo. Por muitos, a pessoa que busca isso é visto como alguém sem amor.
sem compaixão, sem misericórdia. Porque para as pessoas evangélicas de hoje, compaixão e misericórdia é mais ou menos assim: deixa a pessoa viver no pecado dela, não faz mal a ninguém, não é no pecado dela, é o jeito dela, é o dele. Aquele pecado, não é. Se é o seu jeito, tem que mudar, para que a gente seja transformado e atinja essa perfeita varonilidade. É impressionante como a gente é complacente com os pecados, como nós somos pessoas assim que temos uma facilidade de nos identificar com o pecador não arrependido. E quando alguém assim traz uma mensagem de exortação ou faz uma exortação pessoal que deve nos levar a uma reflexão e arrependimento, essa pessoa é vista como fariseu, hipócrita. Quem tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, essa fala de Jesus não é para a igreja, não. Essa fala de Jesus é para os fariseus hipócritas. Na igreja, o que o apóstolo Paulo ensina aqui em 1 de Coríntios é: julgai, pois, os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Eu fico imaginando, né, quando chega a carta de Paulo a Coríntios, e tem lá aquela parte que diz: essa pessoa que está tendo relacionamento com a mulher do seu pai, que seja entregue a Satanás. Não podemos aceitar esse ensinamento de Paulo. Afinal de contas, está escrito, o Senhor Jesus nos ensinou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós temos que deixar esse jovem na prática do pecado dele. Se ele quer, se é isso que faz ele feliz, ele pode ser isso e ser um cristão também. O apóstolo Paulo é muito exagerado, não? Mas parece que é assim a mensagem hoje. Parece que a mensagem é essa hoje. Quando a gente exorta alguém a viver uma vida santa, parece que a gente não é mais, né? Amigo virou inimigo. Estranho isso, né? Não, irmão, isso não é estranho, já estava na Bíblia. Então, por isso que a gente precisa atingir a maturidade da fé, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O referencial do nosso crescimento, quem é? Cristo. É Ele que é o nosso referencial. Para que não mais sejamos como meninos. E o que é uma pessoa que tem um comportamento infantil na igreja? Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, essa é a pessoa imatura na igreja, independente da idade, independente do tempo de igreja. A pessoa não tem firmeza, não tem constância. Olha, irmãos, eu acho interessante. Para que a gente usa o termômetro mesmo? Para medir a temperatura do corpo, né? Porque existe um estado chamado estado febril, quando o nosso corpo está com uma temperatura muito elevada. Isso é uma indicação de que o nosso corpo não está bem, que há algum processo infeccioso, inflamatório. E aí você bota o termômetro. Pois é, irmãos, se tem um termômetro na igreja, é a assiduidade nos cultos. E mais do que isso, não só é a assiduidade, a frequência nos cultos, mas a demonstração do amor pelas reuniões, que nós sabemos que é Cristo que predestinou para nós. Isso é um termômetro. A maneira como você se relaciona com os cultos na congregação é uma maneira, vai dizer muito a respeito no que diz respeito ao seu relacionamento com Cristo. Então aqui ele diz: para que nós não venhamos a mudar pela artimanha
dos homens. Você já parou para pensar nessa palavra artimanha? Essa palavra artimanha quer dizer esperteza em enganar, sagacidade em enganar. É uma expressão muito parecida com a que é usada em relação à serpente quando ela engana Eva. Porque a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que o Senhor Deus criou. Então essa é a ideia de artimanha dos homens. É como, por exemplo, a pessoa que tem um lápis. E como ele gosta desse lápis. Porque por esse lápis ele escreve coisas, ele desenha. É um bom relacionamento que ele tem com esse lápis. Até que chega um homem e diz assim: mas você só tem um lápis. Você não tem caneta. Você não tem borracha. Você não tem estojo. Você não tem mochila da Kipling. Para aqueles que não sabem, é uma mochila de marca bem cara. Aí aquela pessoa que estava tão feliz com o lápis disse: é verdade, só tem um lápis. Que vida é essa que eu tenho? Só tem um lápis. Como eu posso viver desse jeito? Por mais assim que seja infantil a maneira como eu estou abordando esse tema com vocês, é exatamente isso que o diabo faz com a gente. Todos os dias a gente não percebe. Querendo roubar a gratidão que a gente deveria ter a Deus só por isso. Ó. Se a gente respirou, é graça. Imagine o resto. Estou falando só da respiração. Não vou nem falar do seu coração bater. Não, estou falando só da respiração. A gente vê estar tão agradecido a Deus. Mas aí vem a artimanha, que é para tirar você do caminho. Que é para dizer para você: ó, existe um caminho que não é nem esse nem aquele. Sabe? É um caminho mais equilibrado, onde as pessoas conseguem obter determinadas coisas no mundo e ainda assim manter um grau elevado de espiritualidade. Os imaturos sempre vão ser enganados nessa área. Pela astúcia com que induzem ao erro. Induzir. Influenciar alguém a fazer algo. Induzir. E a gente vê isso. Por isso que determinadas repreensões têm que ser tão severas. Porque a atitude de alguns irmãos e irmãs, só a atitude dessas pessoas já está induzindo outros ao erro. Só a atitude, só a maneira de se comportar no culto, fora do culto, em relação ao pastor, em relação a outro irmão, só essas atitudes já estão induzindo outras pessoas a terem as mesmas atitudes erradas. Isso é muito grave. Isso sempre foi grave. No Antigo Testamento, no Novo, sempre foi grave. Induzir pessoas ao erro. Não foi o que Balaão fez. Tantos outros. Versículo 15, para a gente concluir aqui. Mas seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. Você percebeu a conexão que está aqui? Tem um monte de gente que tem amor, né? Pelo menos diz que tem amor, mas não tem a verdade. Pode? Não pode. Não, irmãos, é porque a gente tem que ter amor. Sim, mas o amor tem que ser verdadeiro, porque tem um amor mentiroso espalhado por aí. É esse amor mentiroso que o mundo mais gosta e conhece.
Por isso a verdade está em primeiro. A verdade aqui não está em primeiro, porque ele está dizendo assim, não, a verdade é mais importante do que o amor, não é uma concorrência. Mas muito pelo contrário, para dizer, olha, o amor é algo assim tão elevado, que a gente precisa ter cuidado se a gente está se relacionando com amor verdadeiro ou falso. É como, por exemplo, quando Tiago escreve e diz, olha, como vocês sabem que a fé de vocês é verdadeira? Ô Tiago, tem fé falsa? Tem. Até os demônios creem e tremem. Como você acha que foi a reação dos primeiros ouvintes dessas palavras, que os demônios creem e estremecem? Mas hoje a gente, né, se disser, fulano creu, aleluias. Mas vem cá, mudou a vida? Como é que está? Não mudou não, mas diz que creu. Então é por isso que a gente vê o que vê hoje. Mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Aí eu pergunto mais uma vez, você já ouviu o Evangelho de Cristo? Porque se você já ouviu o Evangelho de Cristo de verdade, você está no corpo, que tem Cristo como o cabeça. De quem todo o corpo, olhe, todo o corpo é a igreja, de todas as gerações, não só a gente. Todo o corpo bem ajustado. O corpo bem ajustado. A ideia, eu não sei se vocês já viram alguém que tem o ombro deslocado. Ou quando você torce o tornozelo. Ou você tem algum tipo de rompimento de ligamento. Isso aqui mesmo que eu estou usando, irmãos, é porque eu tenho um rompimento de ligamento bursite tendinite. Então, quando o corpo não está bem ajustado, os movimentos não acontecem da forma correta. Tanto que se você for ver, quando a gente tem determinadas debilidades físicas, os movimentos ficam comprometidos. Às vezes tem gente que tem problemas, né? De ligamento ósseo, que não consegue mais abrir e fechar a mão, não consegue abrir plenamente, né, o braço. E é isso que ele está falando, para que a igreja tenha esse desempenho de fazer o que precisa ser feito, ela precisa estar bem ajustada. Segundo a justa cooperação. Agora, você já experimentou, irmãos? Alguém já experimentou andar de um pé só? Não é brincadeira de criança, não. Eu estou dizendo, você chega assim, de repente você diz, amanhã eu acho que eu vou dar um descanso para minha perna esquerda. Eu vou andar só com a perna direita. Aí você faz igual o Saci Pererê, você amarra a perna, aí você sai saltando pelos lugares. O que você acha que vai acontecer? Provavelmente você vai se machucar. O esforço no seu lado direito vai fazer com que você fique com todo o corpo comprometido. Você não vai ter só problema na perna, provavelmente. Vai ter problema na coluna, o braço. Mas assim, eu não posso dar descanso para a minha perna esquerda nem um dia. Não pode. É como uma vez perguntaram para um pastor, pastor, o que é mais importante? A oração ou a palavra? Aí ele dá aquela resposta, né? Pergunte a um passarinho, o que é mais importante para ele voar, a asa esquerda ou a direita? Alguém já viu voando um passarinho de uma asa só? Então, o que acontece muitas vezes na igreja é isso. Tem um grupo que não quer fazer nada, além de criticar os que estão fazendo. Então isso vira o quê? Um peso morto sobressalente, atrapalhando o desempenho da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você pode até não gostar,
Mas que o apóstolo Paulo está falando isso, vai ser difícil você me dizer, biblicamente. Vai ser difícil você ter uma interpretação diferente dessa que eu estou falando para você. De que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, preste atenção, pelo auxílio. Auxílio. Um lado ajudando o outro. Não é assim que a gente caminha? Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Se a gente perceber, até os nossos ombros se movimentam quando a gente caminha. Todo o corpo. Uma simples ação de caminhar. Todo o corpo. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Essa palavra significa operar conjuntamente. De cada parte, efetua o seu próprio aumento. A ideia é justamente isso, a igreja desempenhando o seu papel e o Senhor, como a gente viu em Atos, ia acrescentando dia a dia os que estavam sendo salvos. Isso é igreja. Isso é igreja bíblica. Efetua o seu próprio aumento. E aí, mais uma vez, o propósito é o aumento pelo aumento? Não. Para a edificação de si mesmo em amor. Pois é. É por isso que a gente lê aqui, voltando agora para a gente já concluir. Por isso que a gente lê no versículo 32 de Atos 4. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Porque eles aprendiam. Não tinha debate. Não tinha confusão. Não tinha, falta de respeito. Não tinha falta de zelo com o próximo. Pelo contrário. Todos se entreolhavam como irmãos, como participantes de uma mesma família. Eles não se sentiam afadigados com o serviço cristão, mas se sentiam privilegiados no exercício deles. Então, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Como a gente vai chegar nisso? Não, se a gente não está indo nem no básico. Então, se não tem aprendizado, a gente nunca vai chegar nisso. Foi o que a gente até falou ontem. Isso daqui não é uma mudança no sentido de propriedade. Não, agora eu não tenho mais nada, agora eu não tenho nem chave de casa, a porta fica aberta. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que mudou foi o entendimento dos cristãos em relação às coisas que estavam sob suas responsabilidades. Então eles entendiam, não, essa casa não é minha, é do Senhor. Agora ele me deu a responsabilidade de cuidar. Se ele disser para eu fazer outra coisa com ela, eu vou fazer. Mas ela é do Senhor. O dinheiro que está na minha mão não é meu, é do Senhor. É o que a gente chamaria de um ensinamento cristão chamado mordomia cristã. É quando o cristão entende que tudo que ele tem não é dele, é de Cristo. Ele está apenas tomando conta temporariamente e tomando conta de uma forma muito correta, porque ele vai ter que prestar conta. Então ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A ideia de comum é tudo que os cristãos possuíam era para a glória de Cristo. E a glória de Cristo hoje, na boca de muitos, virou uma expressão vazia, desprovida de poder. Não, irmãos, a glória de Cristo nunca foi o que hoje as pessoas estão dizendo que é. Muitas vezes é até uma gritaria desconexa no meio de um culto sem o Espírito Santo. Glória de Cristo, irmãos, é fazer as coisas em benefício dele. Isso é glória de Cristo.
É quando o apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida como preciosa. A minha vida só vale alguma coisa se for vivida para glorificar o Senhor, para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Então, glória é isso. Por isso eles não viam mais prazer em ter, mas a alegria deles estava em ser uma nova criatura. Olha a diferença de pensamento que muda o coração, que mudam as ações. A gente não se preocupa mais no ter. Agora a nossa preocupação é no ser uma nova criatura, evidenciando que somos uma nova criatura. Então a comunidade cristã vivia assim. Versículo 33. Com grande poder. Esse é o poder, irmãos. A demonstração de que Cristo está em nós. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é o propósito da igreja. Dar esse testemunho. Mas às vezes a gente perde mais tempo tentando organizar a igreja do que dando um testemunho cristão fidedigno para que vidas sejam salvas e vidas sejam edificadas. E cada um veja o que está fazendo, porque prestará conta. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus. E Ele está governando todas as coisas. No capítulo 28 de Mateus, nós já vimos, quando Ele vai até os apóstolos e diz: todo poder me foi entregue no céu e na terra, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Versículo 33. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí eu pergunto: tem na gente abundante graça? Oi, irmãos, eu vou dar um exemplo assim bem simples assim. Abundante graça é igual um perfume. Você sentado, a pessoa sente que tem alguma coisa diferente no ar. Abundante graça. É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo. É impossível alguém ser alvo de abundante graça e ninguém perceber isso. Ou muitas vezes ter uma percepção contrária a isso. Os ímpios até podem chegar a essa constatação. Mas como cristãos, a gente sabe que é graça. É o Senhor Jesus que não somente nos predestinou e chamou para a salvação, mas por meio da santificação nos faz parecidos com Ele, de maneira que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é graça, irmãos. Ter em nós sentimentos e atitudes que nos identificam com o nosso Salvador. Como está escrito em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Porque, irmãos, mais uma vez a gente vai fazer a contagem dos irmãos na igreja. Porque um ano se passou, mais de um ano, e muitos saíram, né? Mais do que entraram. Acho que não entrou quase ninguém. Se é que entrou alguém, eu não me lembro. Mas muitos saíram, e a gente precisa saber quem é de fato a comunidade para que a gente possa viver desse jeito. Quem é cristão vai viver desse jeito.
Não é como alguns dizem, né? Não, eu faço parte da igreja de Cristo. É mesmo? Aonde? Não é igreja de Cristo. Você já viu algum dedo solto por aí? Eu faço parte do corpo de fulano, mas eu estou por aí. Eu saí da mão assim, resolvi, sabe, dar uma volta assim de avião. Vou lá em Tucuruí e volto. Depois eu peço para me botarem de novo na mão. Aí você dá risada, né? Porque é algo risível. Pois é, a nossa postura devia ser essa também, quando uma pessoa diz, eu faço parte da igreja, mas não congrego em lugar nenhum. Não tenho responsabilidade com nenhuma comunidade local. Não tem nenhum lugar onde eu sou ensinado e eu tenho responsabilidade em preservar a santidade do Senhor. Aonde eu tenho outras pessoas que, como eu, se entregam e se esforçam para que a vontade de Cristo se faça por meio do seu corpo, que é a igreja. Ficou fácil hoje, né? Os crentes do YouTube, os crentes visitantes, aqueles que não têm responsabilidade com nada e nem com ninguém, a não ser com o seu próprio ventre. Então aqui eles diziam isso, pois nenhum necessitado havia entre eles. Mas a gente vive numa época, irmãos, onde a gente nem quer conhecer o irmão. Como é que a gente vai saber que ele é necessitado? Como é que a gente vai saber que alguém está passando por algum problema se a gente nem conversa? Não dialoga. E é interessante, as pessoas que falam mais de diálogo só falam de diálogo naquilo que não tem importância nenhuma. Naquilo que é para dialogar de verdade, não tem diálogo. É a minha vontade que prevalece. Cadê o diálogo? Diálogo é aqui, para que não tenha necessidade. Meu irmão, foi o que teve. Eu criei em Cristo, a minha família não. Agora eu não tenho mais como me sustentar. Não tem necessidade. Você tem uma família agora, são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. E nós iremos cuidar de você com muita alegria. Isso é igreja. Embora a gente tenha esquecido isso. Embora as instituições religiosas evangélicas da nossa geração já desconstituíram isso como requisito essencial do ser igreja. Mas ser igreja é isso. Mas aí a gente vê as mega igrejas, que alguns de nós aqui já tivemos até a oportunidade de ir, onde a pessoa é capaz de frequentar 5 anos no culto e não se relacionar com ninguém. E nunca ter tido uma única conversa com o pastor. Como isso aqui vai se cumprir? E se isso não está se cumprindo, irmãos, está errado. Então, quando a gente lê a Bíblia não nos é dado. Eu acho assim um pouco. Eu estou querendo usar uma palavra assim que não dou outra. Eu acho assim, um pouco de responsabilidade de algumas pessoas que dizem assim, falam do versículo de Isaías sem explicar. Porque Jesus é o maravilhoso conselheiro. Primeiro que não está nem que é Jesus ali. Ali está falando do Messias, né? Mas a ideia de maravilhoso conselheiro, irmãos, não é aquele que me dá conselhos. É aquele que me aponta a direção certa. Porque fica parecendo assim que Jesus é um guru do século 21. Ô Jesus, eu estou com um problema, sabe? Para investir na bolsa de valores. Então assim, você tem os conselhos mais sábios, dá uma ajuda aí.
Qual ação eu devo comprar? Qual ação eu devo vender? Ele não é o conselheiro? Não, irmãos, ali está falando de maravilhoso conselheiro, daquele associado ao que Moisés falou séculos antes. Vem um profeta maior do que eu, e quem não ouvir será morto. Não é conselho na ideia de ouça se você quiser se dar bem na vida. É ouça se você quiser ter vida, porque senão você está morto. Aí às vezes a pessoa diz, mas o pastor é tão cri-cri assim, né? Com a interpretação da Bíblia. Meu irmão, e é pra gente ficar brincando? Você já viu como um espadachim trata a espada? Pois essa é a analogia do obreiro aprovado. Ele manuseia bem a palavra de Deus. Ele não sai aí falando versículos bíblicos para agradar A e a B e a si mesmo. Ele tem que saber o que ele está dizendo. E tem que deixar bem claro quais são as suas intenções no que está dizendo. Igreja não é lugar de duplo sentido. Igreja não é lugar de ambiguidade. Igreja é lugar onde as coisas ficam claras e cristalinas. O certo é isso, o errado é isso. Escolha o que você quiser, mas as coisas estão claras, como aquele versículo que está ali. São duas portas, tem a estreita, tem a larga. A estreita tem um caminho que é apertado, a larga tem um caminho que é espaçoso, e no final as duas vão nos levar para o mesmo destino? Não. Quem entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado chega na vida eterna, e quem entrar pela porta larga e andar pelo caminho espaçoso, condenação eterna. Então isso é claro. Ah, mas eu quero uma vida confortável. Então tá bom, mas você entendeu, não entendeu? Então não é um lugar para duplo sentido. Como a gente vê às vezes no movimento pentecostal, alguém olha para você e diz: recebe? Não, vou receber o quê? Não entendi nada. Só vai entender aqui quem é espiritual, viu? Não, esse tipo de espírito adivinho não tem. Tem que falar, tem que explicar. Inclusive o propósito do ensino, a necessidade do ensino na igreja é esse. Para que haja edificação, maturidade. Como eu posso clamar para um Jesus que eu não conheço? Ninguém nunca me apresentou. 30 anos de igreja, e tudo que eu sabia era gritaria e corinho de fogo. Ninguém nunca me apresentou. Então por isso a gente tem que ter cuidado, irmãos. Responsabilidade. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Como é que esse versículo vai se cumprir entre nós, se a gente ainda percebe o espírito de avareza dominando na vida de muitos? A gente percebe muitos vindo para a igreja, e olha que nós somos uma igreja de poucos, mas a gente percebe algumas pessoas ainda com o sentimento de Caim. Caim também trouxe o resto. No fim dos tempos, ele trouxe o resto. Deus aceitou a oferta de Caim? Não. E disse para ele por que não aceitou. E disse para ele o que ele deveria fazer para se relacionar corretamente com Deus. Quem pregou para Caim? Deus. E Caim obedeceu? Não. Como foi que Caim demonstrou a sua desobediência e ódio a Deus? Matando o único crente que tinha, que era Abel. Você acha que mudou esse espírito? Não. É por isso que o apóstolo João, irmãos, eu já estou com o livro, mas é por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, 1 de João, ele fala justamente de Caim. Olha que coisa interessante, né? Caim só é mencionado lá em Gênesis. Aí depois ele aparece aqui no Novo Testamento, onde? Em 1 de João. Versículo 11. 1 de João 3:11.
1 João 3,11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Percebeu porque não tinha necessitado? Ali não era caridade, não era favor. Ninguém se sentia melhor do que o outro. Tá vendo? Olha como eu sou bom, eu dou para você. Mas eu só dou enquanto eu achar que você merece. Se você não merecer, eu não te dou. Tem gente que faz isso na igreja. Eu dou alguma coisa para o pastor enquanto o pastor estiver falando o que me agrada. Não me agradou, não dou mais. Então nunca dê. Por favor. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. E o apóstolo João fala de Caim justamente no momento que está falando do amor cristão. Que não nos amemos como Caim, que era do maligno. Você vê que isso não fica claro lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Moisés está muito mais assim, preocupado em contar a história, né, da origem, daí o nome Gênesis, origem. Aqui não, aqui a gente vai ver os pormenores do que estava por trás daquela ação de Caim. Porque Caim era do maligno. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Está vendo? É por isso, irmãos, que a gente tem que olhar para essa passagem de Atos como algo paradigmático, como algo que tem que ser procurado viver por todos nós, deve nortear a nossa vida. A gente não tem que olhar para Atos como muito, não, mas era como viviam aquele pessoal. Hoje o mundo é tão diferente, né? Olha, irmãos, o mundo de fato é muito diferente no que diz respeito ao visível, mas no que diz respeito ao invisível é a mesma coisa. Anjos e demônios do mesmo jeito. O diabo querendo corromper os seres humanos do mesmo jeito. Colocando os que não são de Deus para violentarem os que são de Deus do mesmo jeito. Por isso aqui, irmãos, pois nenhum necessitado havia entre eles. E olhe como isso é algo importante para a igreja. Olha o que diz Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, na sua carta. Eu posso passar de maneira rápida por essa passagem, porque é preciso que vocês saibam disso. Tiago, justamente quando ele está falando da verdadeira fé e da falsa, qual é o exemplo que ele usa? Esse. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Absurdo! É a graça! É a graça! Ô, irmão, antes de você dizer absurdo é a graça, eu também sei que é a graça, mas aqui está na Bíblia, viu? Tiago e Romanos, eles não estão concorrendo um com o outro, não. Eles fazem parte da mesma palavra de Deus. Embora tenham sido escritos por pessoas diferentes, foi o mesmo escrito. Mas parece que as passagens de Tiago, né, ofendem mais. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé se não tiver obras? E aí, irmãos? Me diga aí, como é que está a sua vida à luz desse versículo? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão, aí ele vai dizer, como eu não vou ver assim se eu tenho obra ou não? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, não é o que a gente está estudando em Atos? E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, no qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí, irmãos, o que é que você faz com essa passagem? Vai botar para debaixo do tapete? Esconde na gaveta? Percebeu por que tantas pessoas gostam de falar da graça, mas quando a gente chama a responsabilidade em relação à vida cristã, aí a pessoa não gosta mais? O que você acha dos ouvintes, os ouvintes primários, né? Do que foi dito aqui? Os primeiros irmãos nossos do passado que ouviram essa dura repreensão de Tiago. Você acha que eles estavam felizes? Então, quando a gente olha aqui e a gente fica tão alegre com a igreja de Atos, irmãos, é alegria olhar para esse texto tão lindo. Mas assim, a alegria só é completa se a gente vê algo parecido na nossa vida, senão é tristeza. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu acho interessante que as pessoas muitas vezes querem trazer ofertas na igreja de maneira vinculada. Deixa eu explicar para vocês. É como alguém que vai no banheiro e vê assim que o banheiro não está um banheiro de capa de revista. E aí a pessoa diz: não, pastor, eu senti de Deus assim de fazer uma reforma geral nos banheiros da igreja. E aí? Não está dizendo nada. Por que você sentiu isso? Porque fazer uma reforma no banheiro da igreja, toda vez que uma pessoa for no banheiro depois da reforma, ficou bom, não foi, irmão? Foi, Deus colocou no meu coração para fazer. Percebe como é? Tem gente que quer até placa. Não, pastor, devia botar uma placa, né? Para agradecer, assim como Deus usou fulano, assim, deu dinheiro para comprar. Às vezes a pessoa chega aqui, né? Ó, pastor, toma esse valor aqui que é para fazer isso. Aí normalmente, se chegar dessa forma, pode levar de volta. Porque se chega qualquer coisa aqui, a gente vai orar. Quem manda é o Senhor. Inclusive, desde o começo, há 12 anos atrás, eu sempre deixei muito claro para todas as pessoas, a maioria delas saiu, que a prioridade na igreja são as vidas e não as coisas. Então, as ofertas, quando passam pelo gasofilácio, elas só vão ser usadas para fazer qualquer melhora do ponto de vista estrutural ou da aparência da igreja, depois que não haver mais necessitados. Depois que a gente estiver tomando conta de todo mundo, e as pessoas estiverem bem, aí a gente vai ver a parte física, que fica em segundo lugar. Não, pastor, mas se a gente fizesse uma coisa bem legal, as pessoas vão ser atraídas a vir. Não, mas a gente não evangeliza desse jeito. A gente não cria um ambiente legal para as pessoas virem assistir. A gente cuida de vidas aqui.
É por isso que o pastor prega do jeito que prega, porque eu levo a sério o que eu estou fazendo aqui. Isso faz parte do meu ministério. Tem gente às vezes que passa lá na minha casa e vê no quarto, às vezes 5, 6 horas. Não faz nada da vida esse homem. Como a pessoa consegue? 5, 6 horas também. Você acha que eu queria ficar 5, 6 horas trancado dentro do quarto? Você acha que eu não queria sair, fazer alguma coisa, e minha carne pelo menos? Mas se eu não passasse um tempo com Deus, em oração, em estudo, como é que eu podia chegar aqui para falar alguma coisa para vocês? Se eu não tivesse orado por cada um de vocês, como é que eu podia exortar vocês? Mas parece que a responsabilidade do pastor agora não é mais essa, né? É se tornar alguém assim, meio que um âncora de telejornal, né? Alguém apresentável, que fale as coisas de maneira agradável, que as pessoas gostem de ouvir. Parece que é isso que as pessoas querem hoje em dia, né? Que tem uma estratégia de marketing bem planejada para ter milhares de seguidores e converter isso em benefício financeiro. Não, irmãos, eu não fui chamado para isso. E ontem eu estava conversando com os irmãos. Era para eu estar morto pela vida que eu vivia antes de ser cristão. De maneira que todos os dias, quando eu me lembro, e eu deveria fazer isso mais vezes, eu sempre percebo, eu estou no lucro. Esses dias, meu filho mais velho fez 15 anos. Eu me lembro quando ele tinha poucos anos de idade e eu achava que eu não ia ver ele crescer. Eu vi ele crescer, ele tem 15 anos, está maior que eu agora. Então, sabe, são essas pequenas coisas que o diabo quer roubar da gente a gratidão a Deus. Que não tem preço, essas pequenas coisas. E eu só estou dizendo que são pequenas coisas porque a gente é carnal demais, às vezes, para entender que são coisas maravilhosas. Então, quando a gente olha para isso e vê que as pessoas agiam dessa forma, é porque eles tinham esse entendimento constante. Deus é bom comigo. O mínimo que eu posso fazer é tentar devolver um pouco da bondade que Deus tem comigo. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é um sentimento assim, contrário a isso. É as pessoas, já que Deus tem sido tão bom comigo, então assim, vou pedir para ele ser mais ainda. Porque assim, já que ele tem tanto, então se ele já me deu 100, por que ele não pode dar 100 milhões? Já que ele me salvou da morte, por que ele não pode me colocar assim como um príncipe? A mentalidade de muitos tem sido essa. Por isso que a gente passa por passagens como essa daqui e a gente não encontra paralelo na nossa geração. Alguém que chegou e disse, não, eu fui lá e vendi e trouxe aqui. O que Deus quiser que faça, que seja feito. Não. O que a gente vai ver muitas vezes é a oferta de Ananias e Safira. E a gente já sabe o que Deus faz com esse tipo de oferta. Então, irmãos, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa se analisar de maneira mais profunda a cada novo dia. Para que a gente não seja contado naquele grande dia como aqueles que ouviram em vão. Mas vem cá, vocês não ouviram aquela pregação? Não foi no dia 7 de março? Você está achando que eu... É lá, tem os livros, viu? Foi no dia 7 de março, o culto não começava às 19h30. E assim todo mundo achava que o pastor devia acabar às 8h30 em ponto. E nunca ele cumpria esse horário. Irmão, nunca foi feito esse acordo comigo. Se alguém tinha esse compromisso, não fui eu. Viu? Pode deixar bem claro. Não, mas tinha que terminar 8h30 em ponto. Não fui eu que fiz esse compromisso. Então, naquele dia, aquilo que você ouviu, e aí, como foi? Mudou o
o que em você? Olha, irmãos, é uma coisa assim tão assustadora, não sei se para você é como é para mim, mas é uma coisa tão assustadora. Eu fiz faculdade de Direito, eu sei que não parece. Eu não tenho cara de quem fez faculdade de Direito. Mas eu fiz, acho que em outra vida atrás, e eu fiz faculdade. E assim, quando você entra na faculdade, você não sabe nada. Né? Porque você não sabe nada mesmo. Você, até então, você estava fazendo escola. Na minha época chamava ginásio, primeiro grau, segundo grau. Na minha época era assim, hoje mudou o nome, né? Eu nem sei meus nomes. É fundamental e o outro é o quê? Ensino médio, não é um negócio assim? É fundamental, ensino médio. Eu estou no ensino médio. Então, e aí depois quando você vê esse ambiente na faculdade, aí você pega um estudante, eu estou falando da minha experiência, porque se de repente eu falo a experiência de... Se eu usasse outra profissão, já ia dizer que eu estava dando recado para alguém. Né? Para ser eu que estou falando. Então, você está lá, no primeiro semestre de Direito, você não sabe, se a pessoa dissesse para você, e aí uma petição? O que é uma petição? O que é isso? Porque no primeiro semestre de Direito você vê coisas como introdução à filosofia, introdução à sociologia, ética, umas coisas assim, sabe? Nem se aprofunda propriamente no direito. E aí você pega um aluno lá no primeiro ano de Direito e depois você pega um aluno, na minha época eram 5 anos, não sei como é agora, então você pega uma pessoa hoje do 5º ano de Direito, e não, uma pessoa do 5º ano de Direito, ela já está agindo igual a uma pessoa que já é formada. Ela já estagia, ela já assina a petição em conjunto com um advogado, ela já tem a carteira provisória, ela é outra pessoa, daquele estudante do primeiro semestre. Aí você traz isso para o ambiente da igreja. Você se batizou quando? Não, mas eu me lembro, foi 10 anos atrás. Você olha para a pessoa e diz, meu Deus, não saiu do primeiro semestre. Mas isso não está na Bíblia, não está na sua, porque na minha está, lá no livro de Hebreus. Vocês, pelo tempo decorrido, já deviam ser mestres. Vocês já deviam conhecer tão profundamente para ensinar outros. Mas vocês estão agindo como criança de berçário, precisando aprender sempre o essencial, porque senão se perde. É como, por exemplo, a gente viu aqui no domingo Gabriel. Gabriel tem 1 ano. Não é isso mesmo? 1 ano e um pouquinho, né? 1 ano. Gabriel está lá. Vamos imaginar que ele bebe mamadeira. Se a gente vê Gabriel tomando mamadeira, bebe água na mamadeira, alguém vai achar estranho isso? Não. Mas se a gente olhar Borocó, se a gente olhar para Derek, é Derek, né? Derek o quê? Cauã. Rapaz, que nome bonito, viu? Sabia não, tirei esse nome duplas Derek e Cauã, agora eu vou chamar assim. Então se a gente olha para Derek, aí tá ali, aí ele vai pegar água aqui atrás, aí volta tomando uma mamadeira. E olha que a avó tá aqui. Ela me vai dizer, gente, meu filho, a mamadeira. Você já tem quantos anos? Quantos anos? 9? 9 anos. Não vai mais mamadeira, não. Mas os crentes, não, os crentes têm 10, 15, 20 anos de igreja, tudo na mamadeira. Você percebe, irmãos? Quando a gente traz para a prática, quando a gente. É por isso que você não vai ouvir isso em outros lugares muito. Porque isso machuca. E a gente não quer isso. Então se eu tivesse parado o sermão há 10 minutos atrás, era menos doloroso do que ouvir isso. É verdade, então a pessoa entra no curso de um jeito e sai de outro. Aí a gente entrou na igreja há um tempo. Eu acho até que eu estou mais carnal do que quando eu entrei. Porque eu saí do primeiro amor. Não, você nunca nem teve.
o primeiro amor. Aquilo que você chama de primeiro amor é a falsa alegria da semente que foi plantada no solo rochoso. Rapidamente se alegra, recebe a palavra de Deus com alegria, mas na primeira dificuldade morreu a fé. Percebe que por que o livro de Atos está aqui na Bíblia? É para a igreja de todos os tempos, como a gente, como irmãos do passado. O padrão é esse. O nivelamento é por aqui. Mas ninguém vive, não vá por isso. É como alguém está passando numa sinaleira, ou alguém está passando, não sei lá, hoje, né, tem aquela questão dos fotossensores, que tem lugares que é 40 quilômetros, né? 50, 60. Aí de repente você está passando por um lugar assim, aí está lá as placas, 40 quilômetros, um monte de fotossensor. Eu vou dar carona para o irmão Matheus. Lá aquela rua de Itapuã, como é o nome ali, né? Dorival Caymmi, né? Ali é 50 quilômetros. Pensa no lugar que tirar foto é ali, viu? Porque cada 100 metros tem fotossensor. Aí a pessoa diz, mas aqui eu acho que ninguém respeita isso não. Aí a pessoa vai, show! Eu estou entendendo essas fotos. Ninguém respeita. Pois é, meu filho, a multa vai chegar do mesmo jeito. Aí eu fico imaginando a pessoa fazendo a defesa da multa. Porque você tem essa possibilidade. Quando você recebe a multa, né? Aí tem lá, você tem um prazo, sei lá, 30 dias, 60, 90, não sei, para fazer defesa, né? Aí você vai lá fazer defesa. Eu furei porque ninguém respeita. Aí a junta que vai olhar a defesa dessa pessoa. Sim, e o código de trânsito e as placas, é para quem mesmo? Então, para que isso aqui se ninguém respeita? Para que a Bíblia então? Ninguém respeita. Ninguém vive como está escrito aqui. Então para que isso aqui? Então quer dizer que é um grande teatro? Onde a gente vai fazendo assim o que dá e o que não dá, a gente justifica, né? Ninguém vive totalmente. Atire a primeira pedra, quem não possui pecado. Não julgue o irmão. Então para que isso? É por isso, irmãos, que a gente tem que fazer a diferença. Preste atenção no que vocês estão ouvindo. Se tiver a oportunidade de comparar com o que os outros estão ouvindo, você vai ficar estarrecido. Porque você vai ver que o que vocês estão ouvindo aqui tem se tornado cada vez mais raro. Que o Senhor nos ajude a manter essa fidelidade nesse tempo de grande apostasia. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra, Senhor, e não meros ouvintes. Ó Deus, a começar de mim, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, gere em nós a transformação devida, Senhor. E principalmente que nós não venhamos estar medindo a nossa justiça pela injustiça dos homens, mas que o Senhor nos lembre, Senhor, a todo tempo pela Tua palavra, que o nosso referencial é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a ser parecido contigo, que haja em nós esse desejo, como dos nossos primeiros irmãos, de ter intrepidez no pregar, porque isso também revelava o desejo de ousadamente viver o Evangelho. E temos visto aos nossos próprios olhos que não existe nada tão assustadoramente radical como viver a fé cristã. Ajuda-nos, Senhor, a sermos estes. Mesmo em um ambiente de hostilidade, oposição, nós não nos cansemos de fazer o bem, mas continuemos cumprindo o chamado que o Senhor nos deu até a Tua volta.
Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos leve em paz e nos mantenha sempre ao seu lado, fiéis à sua palavra. Deus abençoe a vocês.